Hoje o tema da palestra, então, é Ajuda-te que o céu te ajudará. Nós acreditamos que através da busca, através do conhecimento, através de todos esses elementos que cada um de nós tem acesso, nós devamos construir dentro de cada um a consciência de Deus. Temos que compreender que o momento exige uma posição mais elevada em relação às verdades eternas, em relação à lei, em relação a Deus nosso Pai. A partir do momento que eu tenho consciência, a partir do momento que eu compreendo quem eu sou, o que me move, onde estou, cada um de nós passa a ser um instrumento de transformação. Primeiro de nós mesmos e depois de tudo aquilo que nos cerca. Cabe a cada um de nós, nesses tempos, neste momento, termos essa humildade de verdadeiramente colocarmos Deus acima de todas as coisas e tentarmos dar o nosso melhor. Porque se hoje, materialmente falando, nós temos grandes avanços de um lado e nós observamos também grandes problemas de um outro, espiritualmente, os nossos irmãos da espiritualidade, que é um mundo paralelo, somos eternos, a morte não existe, então com certeza as coisas do outro lado devem funcionar melhor do que aqui. E se aqui existe a boa atitude, o bom pensamento, a questão de sermos úteis, na espiritualidade também. Só que Jesus nos ensina, deixa esse rastro de luz no seu Evangelho, demonstrando que a primeira parte é a nossa. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós é que damos o start, nós é que damos o primeiro passo, nós é que demonstramos o que nos move, e é isso que é importante. E o que nos move não pode ser uma fé cega. O que nos move não pode ser sem fundamento. O que nos move tem que ser alguma coisa fundamentada, alguma coisa grandiosa, alguma coisa embasada. Como lhe dizia, todo aquele que construir a sua casa em cima da rocha, vem o vento e ela fica firme. Agora, todo aquele que constrói sua casa, que não ouve minhas palavras, é semelhante àquele que constrói sua casa em cima da areia. Vem o vento, vem a chuva e a sua ruína vai ser grande. Então, de nada adianta, às vezes, nós caminharmos adiante e esquecermos daquilo que é básico, que é verdadeiramente a nossa parte. De eu verdadeiramente aplicar o Evangelho no meu dia a dia. A grande qualidade do Evangelho, a grande qualidade do conhecimento espiritualista, do conhecimento espírita, digamos assim, é como o próprio Jesus também nos ensina. Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, o Evangelho, essas verdades, se adaptam a todos os tempos, em todas as épocas. E em todos os tempos e em todas as épocas, cada um de nós, individualmente, tem que dar o seu melhor. Cada um de nós, individualmente, tem que tentar, na medida das suas forças, colocar em prática o primeiro dos mandamentos, que é amarmos a Deus sobre todas as coisas. Que é tentarmos fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Este é o primeiro, digamos assim, movimento positivo que a alma encarnada deve fazer. Por quê? Porque o restante, por si só, automaticamente vai acontecer. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso tudo o que é? É uma continuidade, mas o primeiro passo é o nosso. E o importante é que nessa questão de que o Evangelho se adapta a todos os tempos, é que cada um de nós, tem que trazer isso para dentro da nossa casa. Tem que trazer isso para os nossos dias.
Nós não podemos viver uma vida de utopia. Nós não podemos viver uma vida de contemplação. E sim, nós temos que utilizar todo esse conjunto de conhecimento como força, como coragem, como atitude e verdadeiramente fazermos as coisas acontecerem. Por isso, nesses dias, que a humanidade como um todo está sendo, digamos assim, testada através de uma doença, da maneira como ela acontece, da maneira como ela se espalha, ela nos aterroriza. Ela nos aterroriza, porque mostra a nossa vulnerabilidade. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, subitem 10, existe um texto muito importante que serve de reflexão para todos nós nesses dias. E ele diz assim: purificai, pois, os vossos corações. Lembremos-nos nós, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Entenderão o que o Pai pede. E farão aquilo que é necessário, dentro daquilo que compreendem. Então ele diz: purificai, pois, os vossos corações. Quer dizer, te limpa, te organiza, te abre para Deus. Não deixe que o medo, que a dúvida, que a incerteza, que momentaneamente não muda nada a nossa situação mesmo, não deixa. Purifica os vossos corações. Não deixeis demorar nele nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais. Sim, porque a partir do momento que eu purifico o meu coração, que eu elevo o meu pensamento, onde estou projetando os meus valores, os meus anseios, os meus desejos? Na espiritualidade. Na casa do Pai existem muitas moradas. Então, é ali que eu estou estendendo o meu chamamento. E ele diz então: elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, vejam que importante isso, encontrando em vós as disposições necessárias. Ajuda-te. Encontrando em vós as disposições necessárias. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Ou seja, em eu me abrindo, em eu me posicionando de uma forma positiva, eles, a espiritualidade como um todo, vai obrar através de cada um de nós. E o medo, a dúvida, a incerteza, todos aqueles aspectos negativos que às vezes nos levam à inoperância, o que vai acontecer? Não vão se tomar sobre nós. Porque muitas vezes nada de tudo aquilo que nós imaginamos acontece conosco. E ficamos sofrendo dias, semanas, meses, uma vida inteira às vezes, imaginando que algo de ruim possa acontecer sobre nós. Quando que na realidade nada aconteceu. Quando que na realidade perdemos um tempo precioso, um tempo de crescimento, um tempo de renúncia, um tempo de postura. E ele continua esse texto, e ele diz assim: não creiais, todavia, em que exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística. Então ele diz, não pensa que pelo fato de tu ficar trancadinho, rezando, meditando, fazendo um monte de coisas, é o que te mantém fora das leis da sociedade. É o que te mantém, é que te deixa isento de tudo aquilo que está acontecendo. E ele diz, vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Ou seja, nós estamos inseridos nesse contexto e não tem como mudar. É aquela velha história. É um grande baile. Quem põe a música é Deus nosso Pai. E cabe a cada um de nós dançar. Se tu não quer, não tem problema. Mas é uma oportunidade única. Porque depois que o tempo passa, aquele tempo não passa mais. Então, cabe a cada um de nós realmente aceitarmos
estar no baile, aceitarmos a música, mesmo que seja aquela que a gente não gosta, mas fazermos a nossa parte. E aí ele diz: não, vivei como os homens da vossa época, como deve viver os homens. Ou seja, não adianta nós, nesse momento tão difícil, dizermos a nós mesmos: não, eu vou fazer diferente, porque esse vírus não tem influência nenhuma, porque as coisas não vão acontecer, porque isso... Não. Nós somos os primeiros a dar exemplo, nós somos os primeiros a colocar em prática tudo aquilo que nós estamos a aprender. Por quê? Se nós estamos nesse tempo, se nós estamos com essas pessoas, se nós estamos nesta família, é exatamente neste tempo, com essas pessoas e nesta família, que cada um de nós deve mostrar o que temos dentro de nós. E se nós chegamos num ponto de compreender um pouco a lei, se nós desnuviamos um pouco o nosso coração e começamos a vislumbrar a justiça, a bondade e o amor do nosso Pai, cabe a nós praticarmos tudo isso no nosso dia a dia, através, vejam bem, do que Ele nos diz, da caridade e da justiça. Não obrigatoriamente indo na rua de peito aberto e dizendo: eu estou com Jesus e nada vai me acontecer. Não. E sim, através de uma forma útil, pequena, positiva, de repente dentro das nossas casas, fazendo pequenas coisas, com os nossos filhos, aceitando todas aquelas situações que a vida nos abre, porque muitas vezes as coisas acontecem como nós não imaginamos, e nós temos que nos posicionar. E que esse nosso posicionamento, ele seja embasado sempre através do quê? Desses princípios de fé, de coragem e de atitude. Por quê? Porque tudo funciona de uma forma, digamos, muito justa. Como é que a espiritualidade vai ajudar aquele que não se ajuda? Como é que Deus vai estender a sua proteção em cima daqueles que não o vivem? Como é que Jesus, nosso Mestre, que Ele mesmo diz: todo aquele que me nega perante os homens, ou eu o negarei perante o Pai. Como é que Jesus vai nos afirmar frente a uma situação se nós mesmos esquecemos? Se nós mesmos não vivemos aquilo que sabemos? Por isso dessa importância. Por isso da importância de estarmos prontos, da importância de entregarmos tudo nas mãos do Pai, de verdadeiramente estarmos dispostos a essa grande jornada, a este grande dia que começa a se abrir, que afeta todos nós, todos. O mundo inteiro está, digamos assim, febril, amedrontado. E aí? Se Deus nos diz, Jesus nos diz, a lei, que não cai um fio do teu cabelo sem que Deus o saiba, será que a nossa vida seria entregue verdadeiramente ao acaso? Será que nós, tementes a Deus, que nós, prontos ao serviço, abertos à boa obra, seríamos tragados, digamos assim, por uma situação que não é nossa e que muitas vezes não nos pertence? Será que a espiritualidade não obraria sobre cada um de nós? Quando nós lemos lá no livro dos Espíritos, na pergunta que diz se os Espíritos influenciam o nosso dia a dia, a resposta é: a influência é tanta que nos dirigem. Então vamos deixar que eles nos dirijam. Vamos deixar que eles nos conduzam. Vamos deixar que eles nos mostrem o caminho. E a nós, ajuda-te, a nós, a nossa pequena parte, de bondade, de justiça, dentro daquilo que eu entendo, daquele pouco que eu posso, mas que eu faça, que eu esteja disposto, que eu esteja pronto, que o resto, tudo será como haverá de ser. Por isso que nós não precisamos temer. Por isso que nesses dias temos que sim nos resguardar, temos que orar, temos que tentar agregar à nossa mente, ao nosso coração, aqueles valores
grandiosos que nos ensinam os nossos irmãos maiores como forma de aliviarmos o nosso coração, como forma de estarmos abertos a essa grande corrente de bem que se instala para que cada um de nós, através da própria corrente de bem, possamos verdadeiramente transformar a nós mesmos e transformar tudo aquilo que nos cerca. Ajuda-te e o céu te ajudará. São palavras de Jesus, palavras eternas, e que muitas vezes nós esquecemos. Façamos nós a nossa parte e deixamos que a espiritualidade faça a sua, porque com certeza eles fazem. Nós muitas vezes titubeamos. E que nesses tempos difíceis, então, possamos verdadeiramente dar exemplo, filhos de quem somos, o que acreditamos, o que carregamos nos nossos corações e o que podemos fazer para o bem comum.